Velha demais para entender de dinheiro, disseram. Agora sou dona de 67% da empresa deles. A caneta tremia na minha mão enquanto meu filho Ricardo a guiava em direção à linha da assinatura. O perfume dele se misturando com o cheiro de antisséptico do quarto de hospital onde eu estava me recuperando da minha queda da escada. É só assinar aqui, mãe, e a gente cuida de tudo, ele disse, com a voz doce como mel, o mesmo tom que usava quando tinha 8 anos e queria uma bicicleta nova. Mas eu não ia assinar nada. Eu estava gravando. A caneta era, na verdade, uma câmera que eu tinha encomendado online. E Ricardo estava prestes a confessar uma tentativa de assassinato. 3 semanas depois, eu era dona de 67% da empresa de tecnologia preciosa dele, e ele estava enfrentando de 15 a 20 anos de prisão federal. Se você está assistindo a isso, se inscreva e me diga de onde você está assistindo. Deixa eu voltar um pouco e contar como uma professora de matemática aposentada de 71 anos de Porto Alegre acabou desmantelando uma conspiração que incluía meus 2 filhos, seus cônjuges, um médico corrupto e um juiz estadual que tinha sido colega de fraternidade deles na UFRGS. 6 meses atrás, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Depois de 38 anos ensinando álgebra para adolescentes e criando 2 filhos sozinha, após a morte do meu marido Paulo em um acidente de construção, eu finalmente tinha me aposentado com uma pensão razoável, uma casa quitada no valor de R$900 mil e R$4.500.000 em economias e investimentos. Nada mal para uma mulher que começou sem nada, além de um diploma de professora e determinação. Na manhã de terça-feira, 18 de abril, tudo mudou. Eu estava tomando café na minha varanda, observando os bem-te-vis no comedouro, quando o carro importado do Ricardo parou na minha garagem. Estranho. Ele nunca me visitava sem ligar antes. Ele estava com alguém, uma mulher de terno cinza severo carregando uma pasta. Mãe, ele disse, nem sequer me dando um cumprimento decente. Essa é a doutora Fernanda Mello. Ela está aqui para te avaliar. Me avaliar para quê? Eu perguntei, embora algo frio já estivesse se instalando no meu estômago. Estamos preocupados com a sua capacidade mental, a mulher disse, tirando formulários. Sua família relatou vários incidentes de confusão e comportamento perigoso. O negócio é que, quando você é pega de surpresa, seu corpo sabe antes da sua mente. Minhas mãos ficaram frias, minha boca ficou seca, mas eu sorri. 40 anos lidando com atitude de adolescente me ensinaram a nunca demonstrar fraqueza quando estou sob ataque. Que incidentes? Eu perguntei agradavelmente. Ricardo entrou na conversa com uma lista preparada. Eu supostamente tinha dado R$100 mil para um golpe do príncipe nigeriano. Nunca aconteceu. Tinha sido encontrada vagando pelo centro da cidade de Camisola, também ficção. E tinha esquecido o nome dos meus próprios netos, considerando que ele nunca os trazia para me ver. Isso seria difícil de provar. Dr. Fernanda começou a me fazer perguntas. Que ano era? Quem era o presidente? Eu conseguia contar de trás para frente a partir de 100, subtraindo de 7 em 7? Eu respondi tudo perfeitamente. Até joguei um pouco de cálculo só para me exibir. Mas ela continuou escrevendo, balançando a cabeça com uma preocupação ensaiada. Senhora Silva, estou recomendando a colocação imediata em uma instituição supervisionada para sua própria segurança. Ela anunciou. Nem pensar. Eu disse, me levantando. Saia da minha propriedade. O rosto do Ricardo mudou então. A máscara caiu. Mãe, você pode fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Mas você vai assinar a procuração hoje. Foi então que minha filha Juliana chegou, na hora certa, com o marido dela, Bruno, e mais papelada. Eles tinham coreografado isso como um espetáculo da Broadway. Juliana estava fingindo chorar, Bruno estava tentando parecer solidário, e Ricardo já estava no telefone com alguém sobre implementar o plano B. Eu sabia então que isso não era sobre preocupação com a minha saúde. Isso era sobre dinheiro. Sangue é mais denso que água, mas aparentemente não mais denso que dinheiro. Eu entrei no jogo, deixei eles pensarem que eu estava sobrecarregada. Preciso usar o banheiro, eu disse com a voz tremendo. Juliana realmente sorriu. Ela achou que eu estava quebrando.
No banheiro, eu fiz 3 coisas. Primeiro, eu mandei uma mensagem para minha amiga Helena, uma advogada aposentada que morava a 2 quadras de distância. Segundo, eu ativei o aplicativo de gravador de voz no meu celular. Terceiro, eu saí pela janela do banheiro. Sim, aos 71 anos, eu saí por uma janela na minha própria casa. 30 anos de yoga fazem isso por você. Eles pensaram que eu era apenas uma velhinha indefesa. Helena me pegou na esquina e nós fomos direto para o escritório dela. Em 1 hora, ela tinha entrado com medidas judiciais de emergência contra meus filhos e alertado o Conselho do Idoso. Mas isso era só o começo. Naquela noite, eu não podia ir para casa. O carro importado do Ricardo ainda estava na minha garagem. E eu vi pelo aplicativo de segurança da Helena que eles tinham trocado minhas fechaduras. Eles estavam se movendo rápido. Então eu me hospedei no motel Beira Rio no nome da Helena e comecei a investigar. Aqui está o que eu descobri nas 3 semanas seguintes. A empresa de tecnologia do Ricardo, aquela que ele tinha construído com o dinheiro do seguro de vida do meu falecido marido como capital inicial, estava sangrando dinheiro. Ele tinha feito investimentos ruins, contratado seus amigos da faculdade com salários inflacionados e torrado milhões em um escritório que parecia uma nave espacial. Ele precisava do meu dinheiro para evitar a falência. O marido da Juliana, Bruno, tinha sido processado por negligência médica. Ele era um cirurgião plástico que tinha feito várias cirurgias mal-sucedidas. Eles deviam 3.600.000 reais em acordos. A casa deles estava em execução hipotecária, embora eles ainda dirigissem Range Rovers iguais e postassem fotos de férias de Búzios. Mas isso nem é a pior parte. Eu descobri sobre a apólice de seguro. 2 meses antes da intervençãozinha deles, eles tinham feito uma apólice de seguro de vida de 10 milhões de reais em meu nome. Os beneficiários? Ricardo e Juliana, divididos igualmente. O pulo do gato? Havia uma cláusula de morte acidental que dobrava o pagamento. Helena me ajudou a contratar um detetive particular, um ex-policial chamado Daniel, que parecia ter saído de um filme policial dos anos 70. Bigode, jaqueta de couro, tudo. O que Daniel descobriu fez meu sangue gelar. A doutora Fernanda Mello não era uma psiquiatra de verdade. Ela era uma atriz, contratada através de uma agência de talentos especializada em interpretação de papéis corporativos. A verdadeira doutora. Fernanda Mello tinha morrido há 2 anos. Ricardo tinha pago a essa mulher 20 mil reais para interpretar o papel. O juiz que eles planejavam usar para a audiência de interdição, Augusto Campos, tinha sido colega de fraternidade do Ricardo. Eles já tinham feito 3 reuniões no clube de campo para discutir meu caso. Daniel tinha fotos de dinheiro mudando de mãos, mas a prova cabal veio de uma fonte inesperada. Rosa, que limpava minha casa em todas as outras quintas-feiras há 15 anos, me ligou no motel. Ela tinha ouvido Ricardo e Juliana discutindo na minha cozinha no dia seguinte ao meu desaparecimento. Juliana estava gritando com ele, Rosa me disse, com a voz tremendo. Ela disse que o plano da escada não tinha funcionado e agora você estava desaparecida e tudo estava arruinado. Então Ricardo disse algo sobre aumentar a dosagem na próxima vez. O plano da escada. Minha queda, 3 meses antes, não tinha sido um acidente. Eu sempre me perguntei como eu tinha tropeçado em escadas que eu tinha subido 10 mil vezes. Agora eu sabia. Eles tinham me drogado durante o almoço de domingo, provavelmente no vinho que Juliana insistiu que eu bebesse para brindar o novo contrato do Ricardo. Na minha idade, você deveria desacelerar, aproveitar a aposentadoria, talvez começar a pintar aquarela. Em vez disso, eu estava documentando uma tentativa de assassinato. Mas o negócio de subestimar mulheres mais velhas é que nós tivemos décadas para aprender paciência, estratégia e como jogar o jogo a longo prazo. Eu comecei a gravar tudo. Eu comprei uma coleção de câmeras escondidas disfarçadas de objetos do cotidiano. Uma caneta, um broche, um carregador de celular. A tecnologia é incrível hoje em dia, e ao contrário do que meus filhos acreditavam, eu a entendia perfeitamente. 40 anos de adaptação a novas tecnologias de ensino fazem isso por você. O motel se tornou meu centro de comando.
Eu tinha laptops, impressoras, caixas de evidências. O dono, senhor Tanaka, um homem adorável cuja filha eu tinha ensinado 20 anos atrás, me deu um desconto e manteve minha presença em segredo. Senhora Silva, você deu confiança para Ana na matemática. Ela é engenheira agora por sua causa, ele disse, recusando minha tentativa de pagar o preço integral. Daniel, o detetive, descobriu que Ricardo e Bruno estavam se reunindo com um homem chamado Vinícius Torres, que dirigia uma empresa de private equity, que era basicamente uma fachada para lavagem de dinheiro. Eles estavam planejando vender minha casa poucas horas depois de obter a procuração, transferir o dinheiro através da empresa do Vinícius e fazê-lo desaparecer no exterior. Mas eu tinha uma vantagem que eles não sabiam. Lembra dos 4,5 milhões em economias? Apenas 1.600.000 reais estavam nas contas que eles conheciam. O resto estava em um fundo fiduciário que Paulo e eu tínhamos criado décadas atrás, administrado por uma empresa em Curitiba. Meus filhos não faziam ideia de que ele existia porque eu nunca tinha precisado tocá-lo. Esse dinheiro era meu cofre de guerra. Eu contratei o melhor escritório de advocacia de Porto Alegre. Não qualquer advogado. A sócia sênior, Mariana Tanaka, irmã do Sr. Tanaka, como se descobriu, que tinha feito sua reputação destruindo criminosos corporativos. Ela pegou meu caso pro bono depois de revisar as evidências. Abuso contra idosos me dá nojo, ela disse. Vamos acabar com eles. 3 semanas após minha estadia no motel, eles fizeram sua jogada. Eu tinha sido vista em um supermercado e, em poucas horas, a polícia estava na minha porta com uma ordem judicial para avaliação psiquiátrica. Mas Mariana estava pronta. Ela tinha entrado com nossa própria ação 12 horas antes. Abuso contra idosos, tentativa de assassinato, fraude, conspiração e violação da lei das organizações criminosas. Sim, lei das organizações criminosas. A mesma lei que usam contra o crime organizado. A expressão no rosto do Ricardo, quando ele entrou naquele tribunal esperando que eu fosse declarada incapaz, apenas para se ver intimado com acusações criminais, não tinha preço. Juliana realmente desmaiou. Bruno tentou fugir e foi impedido pela segurança do tribunal. A juíza, não o amigo deles, Augusto, mas a juíza federal Carolina Oliveira, analisou nossas evidências por exatamente 43 minutos antes de emitir medidas cautelares de emergência contra toda a minha família e congelar todos os seus bens. Mas eu não tinha terminado. Lembra da empresa de tecnologia falida do Ricardo? Aquela construída com o dinheiro do seguro de vida do Paulo? Eu estava listada como sócia oculta nos documentos originais de incorporação, algo que Ricardo tinha esquecido. Eu possuía 15% no papel, mas havia uma cláusula. Em caso de má conduta criminal pelos sócios administradores, as ações reverteriam para o investidor inicial. Europa Mariana executou essa cláusula como um maestro de sinfonia. Em 72 horas, eu possuía 67% da empresa. Os outros investidores, horrorizados com o escândalo, me venderam suas ações por centavos de dólar apenas para sair. O julgamento criminal foi quase anticlimático. A falsa doutora, Fernanda, se entregou imediatamente, testemunhando contra todos em troca de imunidade. Ela tinha guardado gravações do Ricardo a instruindo sobre o que dizer. O juiz Augusto Campos foi preso por acusações federais de corrupção. Toda a operação de Vinícius Torres foi exposta, levando a uma investigação massiva da Polícia Federal. As imagens de segurança da minha casa, que Ricardo não sabia que eu tinha atualizado para armazenamento em nuvem, mostraram ele colocando algo na minha taça de vinho na noite anterior à minha queda. Os prontuários do hospital, intimados por Mariana, mostraram que eu tinha Rohypnol no meu organismo quando fui internada com uma concussão e 3 costelas quebradas. Juliana desabou no depoimento. Ela soluçou que tinha sido ideia do Bruno, que ela nunca tinha querido me machucar, que ela me amava. Mas então o promotor tocou um correio de voz que ela tinha deixado para Ricardo. A velha vadia é melhor assinar amanhã, ou a gente vai com o plano. C. Eu não me importo se ela é minha mãe. Eu preciso daquele dinheiro. O plano C, como se descobriu, envolvia um acidente de barco no Lago Guaíba. Eles já tinham alugado o barco.
Ricardo tentou manter sua inocência até Daniel testemunhar sobre as reuniões com Torres, com fotos e gravações de áudio. O próprio Torres, enfrentando prisão perpétua por seus outros crimes, testemunhou que Ricardo tinha perguntado sobre fazer alguém desaparecer permanentemente e quanto isso custaria. O número? R$100.000 a serem pagos após o pagamento do meu seguro de vida. O júri deliberou por 2 horas. Culpado em todas as acusações. Ricardo pegou 25 anos por tentativa de assassinato e conspiração. Juliana pegou 15 anos. Bruno pegou 10 anos e perdeu sua licença médica. O juiz Augusto pegou 8 anos por corrupção. Mas aqui está a parte que realmente me satisfez: a restituição. Eles tiveram que pagar de volta tudo o que tinham roubado ou tentado roubar, mais indenizações. A casa que eles tinham tentado pegar, eu vendi e doei o dinheiro para uma instituição de caridade para vítimas de abuso contra idosos. A empresa do Ricardo, eu a reestruturei, demiti todos os seus amigos incompetentes, contratei talentos de verdade e em 6 meses estávamos lucrativos. Eu vendi para a Microsoft por R$24 milhões. Os netos que eu mal conhecia porque seus pais os mantinham longe de mim, eles estão morando com os pais do Bruno agora, pessoas boas que ficaram horrorizadas com o que seu filho tinha feito. Eu criei fundos universitários para os 2 filhos. Talvez um dia, quando eles forem mais velhos, possamos ter um relacionamento não contaminado pela ganância de seus pais. Na minha idade, você deveria ser invisível, irrelevante, esperando para morrer. A sociedade nos diz que as mulheres mais velhas não importam mais. Meus próprios filhos me viam como nada além de uma conta bancária para saquear, um problema para resolver, um obstáculo para eliminar. Eles pensaram que eu era velha demais, fraca demais, estúpida demais para lutar. Eles estavam errados. Eu tenho 72 anos agora, um ano mais velha e infinitamente mais sábia. Eu moro em um prédio seguro em Gramado com vista para as montanhas. Eu tenho amigos de verdade aqui, pessoas que me valorizam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu trabalho voluntariamente ensinando matemática para crianças carentes, e eles me chamam de Vovó Patrícia. Eu nunca me senti tão viva. Helena me visita todo inverno. Daniel, o detetive, manda cartões de Natal com fotos de seus netos. Mariana Tanaka e eu almoçamos uma vez por mês quando estou em Porto Alegre para as reuniões do Conselho da Fundação de Combate ao Abuso contra Idosos. O senhor Tanaka, do motel, eu paguei a faculdade do neto dele. Rosa ainda limpa, mas agora é minha casa nova, e eu pago a ela 3 vezes mais do que meus filhos jamais pagaram. Eu sinto falta dos meus filhos? Eu sinto falta de quem eu pensava que eles eram. Eu sinto falta do menininho que me trazia dentes de leão e os chamava de flores. Eu sinto falta da menininha que rastejava para a minha cama durante as tempestades. Mas aquelas crianças se foram, substituídas por estranhos dispostos a matar sua mãe por dinheiro. As pessoas perguntam se eu os perdoo. A resposta é não. Perdão é para erros, para danos causados por descuido ou mal-entendido. O que eles fizeram foi maldade calculada. Eles olharam para a mulher que lhes deu a vida, que se sacrificou por eles, que os amou incondicionalmente, e viram apenas cifrões. Eles planejaram minha morte durante o jantar. Discutiram como uma transação comercial. Você não perdoa isso. Você sobrevive a isso. Você obtém justiça. E você segue em frente. O dinheiro? É bom ter, mas não é sobre o dinheiro. É sobre a traição. A crueldade casual de filhos que pensavam que a vida de sua mãe valia menos do que a dívida do cartão de crédito deles. É sobre uma sociedade que nos condiciona a ver as pessoas mais velhas como descartáveis, como fardos, em vez de seres humanos com vidas plenas e mentes afiadas. Mas, principalmente, é sobre se levantar e dizer não. Não, você não pode me jogar fora como lixo. Não, você não pode roubar o que eu ganhei. Não, você não pode me apagar porque eu sou inconveniente. Aos 71 anos, eu lutei contra meus próprios filhos e venci. Se eu posso fazer isso, imagine o que você pode fazer. Eles pensaram que eu era velha demais para entender de dinheiro, tecnologia, a lei. Eles pensaram que eu iria silenciosamente para aquela noite escura de institucionalização forçada e morte conveniente.
Em vez disso, eu peguei tudo o que eles planejaram e mais. Eu não apenas sobrevivi à traição deles, eu triunfei sobre ela. Agora Ricardo ganha 20 centavos por hora na lavanderia da prisão. Juliana trabalha na cozinha, servindo comida para mulheres que ouviram o que ela tentou fazer com sua mãe. Digamos que ela não é popular. Bruno? Ele está sob custódia protetora porque, aparentemente, até criminosos endurecidos não gostam de homens que planejam assassinar velhinhas. Eu? Estou vivendo a melhor fase da minha vida aos 72 anos. Eu viajo, eu ensino, eu danço no centro de convivência às sextas-feiras. Eu saí em 3 encontros com um engenheiro aposentado chamado Francisco, que me faz rir e não se importa com o meu dinheiro. Eu aprendi a pilotar um pequeno avião, só porque eu podia. Eu escrevi esta história não por simpatia, mas como um aviso e um farol de esperança. Aos filhos adultos por aí de olho nos bens de seus pais. Nós sabemos. Nós vemos vocês sussurrando nos jantares em família. Notamos o súbito interesse em nossas finanças. Reconhecemos a falsa preocupação com nossa segurança. Somos velhos, não estúpidos. E alguns de nós, como eu, estão preparados para lutar com todos os recursos à nossa disposição. Aos meus colegas idosos que enfrentam abuso, exploração financeira ou pior, documentem tudo, confiem em seus instintos e nunca tenham vergonha de pedir ajuda. Existem pessoas que acreditarão em você, advogados que lutarão por você e a justiça é possível em qualquer idade. A todos os outros, prestem atenção às pessoas mais velhas em suas vidas. Cuidem delas, ouçam-nas, valorizem-nas. Não as deixem desaparecer em instituições ou isolamento porque é conveniente. Não estamos apenas esperando para morrer. Estamos vivendo, pensando, sentindo seres humanos com sabedoria que você não consegue no Google. Minha história não é única. O abuso contra idosos é uma epidemia, e a maioria das vítimas não tem meus recursos ou sorte. Eles sofrem em silêncio, roubados pelas próprias pessoas que deveriam protegê-los. Se esta história fizer com que uma pessoa cuide de um vizinho idoso, questione uma tutela suspeita ou denuncie o abuso, então compartilhar minha dor valeu a pena. Aos 72 anos, aprendi que família não é sangue. São as pessoas que estão ao seu lado quando os lobos cercam. Minha verdadeira família agora inclui um dono de motel, um detetive particular, uma advogada que luta como uma guerreira e uma faxineira que arriscou seu emprego para me avisar. Eles valem mais do que todos os parentes de sangue que planejaram meu funeral enquanto eu ainda estava respirando. Todas as manhãs eu acordo no meu apartamento seguro, faço café com a máquina cara que eu comprei só porque eu podia e observo o nascer do sol sobre as montanhas. Estou viva quando não deveria estar, prosperando quando deveria estar destruída, e mais rica em todos os sentidos que importam. Eles queriam me enterrar, mas eles não sabiam que eu era uma semente. Algumas pessoas dizem que vingança é um prato que se come frio. Eu discordo. Justiça é um prato que se come com documentos legais, acusações federais e uma ação judicial da lei das organizações criminosas. Tem gosto de liberdade, soa como um veredicto de culpado, e parece que você é dona de 67% da empresa do seu aspirante a assassino. Meu nome é Patrícia Silva. Sou uma sobrevivente, uma lutadora, e a prova de que você nunca é velho demais para destruir as pessoas que te subestimam. Eu não sou apenas a mãe deles agora. Sou o pior pesadelo deles em sapatos confortáveis e um cardigan. E eu estou apenas começando. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.